Olá pessoal, chegamos aí à nossa sexta videoaula do nosso curso de AHP. Nessa videoaula vamos trabalhar aí com decisão em grupo. Até então, todas as decisões que estamos tomando é com apenas um decisor. Apenas um decisor realiza as comparações par a par, verifica aí as prioridades e tem uma decisão final. Só que isso aí é até ingênuo na vida real. O normal é ter várias pessoas decidindo algum elemento, algum objetivo de decisão, e vamos ver no HP como trabalhar com vários decisores. Então, problemas complexos geralmente envolvem vários experts, decisores, e muitas opiniões são levadas em consideração. Algumas podem ter uma relevância maior que a outra. Por exemplo, você tem um chefe de um determinado setor, o patrão, é provável que a decisão dele tenha um peso maior do que de outros funcionários, outros colaboradores da empresa. No HP, há várias formas de estabelecer uma decisão em grupo. Nesse tutorial, focaremos nas duas mais difundidas na literatura, a IJ e a IP. A IJ é a agregação dos julgamentos individuais, que ocorre antes da elicitação das prioridades. Então, enquanto estamos fazendo aqueles julgamentos individuais, aquelas par a par, então esses julgamentos aí são agregados, ou a IP, que é a agregação das prioridades individuais, que ocorre depois da derivação do vetor de prioridades. Essa aula de decisão em grupo vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira vamos trabalhar aí com a IJ, a agregação dos julgamentos individuais. Então como é que funciona? Na agregação dos julgamentos individuais, as matrizes de comparação par a par de cada decisor são agregadas em uma única matriz. Então tem as matrizes de comparação par a par e, por meio de uma fórmula, essa fórmula geométrica aí, agregamos ela em uma só, certo? Tem esse símbolo aqui, um produtório, né? Então temos aqui a matriz de n linhas e n colunas é dada por essa expressãozinha aqui, tá? Então aqui é a minha matriz do grupo, matriz A, a matriz do grupo, de n linhas e m colunas. Então esse Azinho aqui é uma célula na linha I, na coluna J, certo? Aqui o n por m aqui, ok? A e J é o valor da matriz na linha I e na coluna J, e lambda H maior do que zero, com lambda 1 até lambda m, o somatório dele vai dar 1, é a importância aí de cada decisor, ok? Então cada decisor aí vai ter uma determinada importância, e isso a gente coloca em função de lambda, um valor maior do que zero e menor do que 1, mas a soma de todos vai dar 1. Vamos ver na prática como funciona isso. Considerando as seguintes matrizes de julgamento de dois decisores. Então eu tenho aqui o decisor 1 e o decisor 2. Lembrando, eu vou fazer isso para a matriz dos critérios e também para as comparações par a par das alternativas. Então o decisor 1 não muda muita coisa, é o que a gente já fez até então. Decisor 2 muda algumas coisinhas aqui, ele entende que custo é mais importante que conforto, mas não tanto, e que custo é bem mais importante aqui do que a segurança, muito mais importante que segurança, e por aí vai. Então temos aqui as matrizes do decisor 1 e a matriz do decisor 2. Aqui para as alternativas, carro 1, carro 2 para o critério custo, carro 1, carro 2 para o critério conforto, carro 1, carro 2 para o critério segurança. Então são duas matrizes para dois decisores. Se tivesse mais decisores, teria mais matrizes, cada um fazendo aí suas comparações par a par, ok? Vamos lá. Considerando o decisor 1 com duas vezes mais importância que o decisor 2, temos. Então, vamos pegar aqui agora só para os critérios. Tem o decisor 1, o decisor 2, e eu vou entender que o decisor 1 tem duas vezes mais importância que o decisor 2. Como que é a expressão? A diagonal principal sempre vai ser 1, isso aqui não altera, mas eu vou agora fazer um cálculo nos valores das comparações par a par.
Então aqui no conforto, custo conforto foi 7, vai ser 7 elevado a 2/3 vezes 3, aqui o valor atribuído na comparação par a par pelo decisor 2, elevado a 1/3. Por quê? O primeiro decisor tem 2 vezes mais importância e o segundo decisor tem essa importância aqui. E se os dois tivessem a mesma importância, como eu faria? Seria elevado ao meio e aqui também elevado a meio. Ok, mesma importância. Se fosse 4 decisores, todos com a mesma importância, então seria aqui, seriam 4 valores multiplicados e todos elevados a 1/4. Ok? E assim sucessivamente. Ok, aqui na segurança também, faltou aqui colocar como expoente, então é 3 elevado a 2/3, que multiplica 7 elevado a 1/3. E agora já não é tão mais recíproco aqui, ok? Vai ser também um cálculo, então 1 sobre 7 elevado a 2/3, que multiplica 1/3 elevado a 1/3. Aqui 1/3 elevado a 2/3, que multiplica 5 vezes 1/3. E assim sucessivamente, ok? É sempre o valor do decisor 1, atribuído pelo decisor 1, elevado ao a sua potência, a potência que representa a sua importância, ao seu peso, vezes o valor atribuído pelo decisor 2, elevado à sua potência. Chegamos aí à matriz com resultados, aqui é a matriz agregada dos julgamentos individuais, certo? Então aqui já é a matriz do grupo, levando os dois. Aqui é a comparação par a par. Aí você vai me perguntar, pô, mas fugiu daquela escala de SAT. Então aquela escala de SAT ali, ela não é necessariamente, tem que ser aqueles valores exatos ali. Pode ser inclusive valores maiores do que 9, tá? Existe alguma literatura a respeito. O SAT coloca aqueles 9 valores até por um fator psicológico. É complicado aí para o ser humano conseguir distinguir em um valor, por exemplo, se eu tivesse 62 de um lado, 63, haveria uma dificuldade para distinguir aí qual que é a importância relativa. Então, no máximo 9, existem alguns estudos aí que colocam uma quantidade menor de alternativas, alguns não usam aqueles valores intermediários, que são os valores pares, ok? Mas é permitido sim esses valores aqui, especialmente nesse caso aqui, que estamos agregando para o grupo. Beleza? Então, agora que temos aqui a matriz para o grupo, o que vamos fazer? Vamos calcular aqui o vetor prioridade dos critérios para a decisão em grupo. Lembrando, sempre que a gente faz uma comparação par a par, é necessário fazer aí um cálculo de consistência. Nesse caso aqui não foi calculada a consistência, foi tomado cuidado ali na hora de acrescentar, fazer as comparações para evitar inconsistências, mas seria necessário, tá ok? Se você for trabalhar, todo decisor vai ter também, sempre será necessário calcular a consistência. Se para um decisor tiver inconsistente, esse decisor precisa reavaliar aí, refazer as suas comparações par a par, certo? Aí o procedimento é o mesmo. Vamos somar a linha, normalizar e soma os valores normalizados, divide por 3 a quantidade, a ordem da nossa matriz e temos aqui o nosso vetor prioridade. Então o vetor prioridade aqui do custo era 0,669, né? Então na verdade subiu um pouquinho mais a prioridade do custo, mas em compensação aqui de segurança diminuiu um pouco e do conforto aumentou um pouquinho. Mas o custo continuou tendo uma prioridade relativa maior do que os outros dois critérios, certo? Ok, feita essa agregação, e já temos agora, fazemos a mesma coisa aí para as alternativas. Então comparamos as alternativas do decisor 1, que já tínhamos feito, do decisor 2, certo? E aí realizamos o mesmo cálculo. É a mesma forma, tá? Então aqui verificamos aqui, o decisor 1 atribuiu 7, o carro 1 é muito mais importante que o carro 2 para o critério custo, e ele tem 2 vezes mais importância
do que o decisor 2. Então é 7 elevado a 2/3, que multiplica 5, que foi o valor atribuído pelo decisor 2. Esse 5 aqui quer dizer que para o critério custo, carro 1 é muito mais importante que carro 2, né? Elevado a 1/3 aí, que é o peso desse decisor. A mesma coisa aí para os demais critérios, certo? Chegamos aqui na decisão agregada das alternativas em relação aos critérios, custo, conforto e segurança. Fazemos a soma, normalizamos as matrizes. Aí o procedimento é o mesmo, pessoal. Aqui já é a decisão agregada, soma, normaliza, obtém o vetor prioridade, que é a soma dividido por 2 aqui no caso, né? Repare que, como é uma matriz de ordem 2, sempre os valores são iguais, então basta repeti-los aqui. E agora vamos verificar aqui os critérios, as alternativas, vamos multiplicar aqui pelo peso dos critérios que obtivemos lá atrás, certo? Os pesos dos critérios em grupo, agregado. Então vai ser aqui os pesos aqui, as prioridades das alternativas, multiplicado pelo peso dos critérios. Então, no caso aqui para carro 1, 0,695, que multiplica 0,862. Beleza? É a mesma coisa aí para carro 2, para os critérios conforto e segurança. E aí chegamos à agregação final aqui dos julgamentos individuais. Temos aqui os valores finais e o processo é o mesmo. Soma isso aqui e divide por 3, tira uma média e temos aqui a prioridade final. Então, para essa decisão em grupo, a prioridade final ficou carro 1 com 0,664 e carro 2 0,337. Ou seja, de acordo com os valores que eu atribuí, que o meu grupo decidiu, o carro 1 tem uma prioridade final aí de 66,4%, enquanto o carro 2 teria prioridade de 33,7%, ou seja, pelos valores que atribuímos aí nas comparações para a par, o carro 1 é preferível aí quase 2 vezes em relação ao carro 2. Tá ok, pessoal? Então, essa aí foi a forma de fazer a agregação dos julgamentos individuais, A e J, no HP, beleza? Espero que tenham gostado. Próxima videoaula vamos trabalhar a agregação das prioridades individuais. É um pouquinho mais simples e menos trabalhosa, digamos assim, certo? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, pode escrever aí embaixo. Na medida do possível, respondo a todos, ok? Obrigado e até a próxima.